Olá a todos e a todas, bem-vindos novamente. É sempre maravilhoso estar aqui nas nossas conversas, nós juntos neste trabalho. Hoje vamos falar de sexualizar. Como a própria palavra indica, estamos a falar é um verbo, é uma ação, tem a ver com atribuir características sexuais a pessoas ou objetos. Então, como isto é uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia, eu consigo ver isso pela minha vida profissional e também como a minha vida como mãe, por ser uma realidade cada vez mais presente e por eu ter toda esta experiência na área dos abusos sexuais na infância, achei que seria muito importante, considero que seja muito importante estar aqui hoje a ter esta conversa com vocês. Porque, na verdade, esta sexualização acontece muitas vezes, normalmente de forma inconsciente e através de brincadeiras. No entanto, nós já falámos neste canal que as brincadeiras, que o que nós fazemos na infância com as crianças cria padrões no cérebro delas. Então vamos aqui pensar sobre algumas brincadeiras, vamos aqui fazer uma análise e perceber que tipo de padrões é que algumas das brincadeiras que nós fazemos com as crianças em idade muito precoce, quais são os tipos de padrões que essas brincadeiras geram no cérebro das nossas crianças. Por exemplo, então, que menina bonita, já tem namorado? Ai, de certeza que já tem namorado na escola. Então, a minha filha contou-me hoje que já deu um beijinho naquele menino. Ai, que engraçado, tão pequeninos, dando beijinhos. Ou então, oh, cuidado com o Covid, agora não podem dar beijinhos, mas podem ir de mão dada, tá bom? Ou então, ai, o meu filho é um charmoso. Um dia diz que a namorada é esta, outro dia diz que a namorada é aquela, ele é o charme lá na escola. Entendem? Entendem o quanto estas brincadeiras são tão inocentes? Certamente todos nós já as fizemos em algum momento. São brincadeiras muito inocentes, mas e o padrão? Qual é o padrão que nós estamos a criar no cérebro das crianças quando nós fazemos este tipo de brincadeiras? Estamos a criar um padrão de futilidade nos relacionamentos. Estamos a criar um padrão de futilidade associado à sexualidade numa idade mais avançada. Então, será que vale a pena pensarmos um bocadinho sobre isto, sobre estas brincadeiras que nós fazemos sem maldade, sem nenhuma intenção maldosa, como é óbvio, mas que criam padrões? Vamos pensar, vamos um bocadinho mais além. Vamos pegar neste padrão de futilidade e agora trazê-lo para a adolescência. Porque o padrão é criado na infância, mas vai se desenvolvendo ao longo da vida, não é? Então, na adolescência. A adolescência por si só já é uma fase bastante complexa nas questões de sexualidade, de relacionamentos, certo? Todos nós sabemos que é uma fase de experimentar, é uma fase de grupos, de pares, certo? A questão aqui é, se nós levarmos um bom padrão, uma boa base sobre o que é um relacionamento, o que é saudável, é óbvio que esta fase será mais saudável, mais equilibrada. Se nós levamos nesta fase da adolescência, chegamos até ela com um padrão de futilidade em relação aos relacionamentos amorosos e sobre a sexualidade, é óbvio que graves problemas vão começar a surgir. Porquê? Aquele padrão que eu vos descrevi na infância vai trazer um padrão de banalização dos relacionamentos e da sexualidade na adolescência. Esta banalização significa o quê? Vai se manifestar como na adolescência? Falta de interesse por relacionamentos saudáveis, falta de preocupação sobre as doenças sexualmente transmissíveis, falta de respeito por si próprio, pelo próprio corpo e pelas outras pessoas, pelos parceiros e múltiplos parceiros. Se nós pararmos e analisarmos um pouco esta situação, todos nós vamos compreender que é cada vez mais comum este padrão da banalização da sexualidade e dos relacionamentos na adolescência. Mas a questão é que isto não acaba por aqui. A adolescência ainda há algum controle, não é? Porque os pais existem, esperemos nós, não é? Que existam e que façam o seu papel de controle e de ajuda e de esclarecimento dos adolescentes. A questão é que os adolescentes crescem. E se não houver aqui uma adequação de tudo isto, na idade adulta o que é que acontece? Temos também uma dificuldade em manter relacionamentos, que é cada vez mais comum também.
Basta analisarmos os dados do número de divórcios que vão acontecendo no país e no mundo, que são cada vez maiores, não é? Então, temos dificuldades em manter relacionamentos, temos inseguranças, temos dificuldades em confiar, temos muitos ciúmes excessivos e temos o quê? Todo um padrão tóxico que vai se desenvolvendo à volta dos relacionamentos. O que é que isto significa? Significa que nós estamos cada vez mais desatentos à linguagem que estamos a utilizar e estamos cada vez mais a banalizar assuntos que são sérios. Óbvio que cada fase, cada idade tem a sua etapa, tem o assunto certo para falar, não precisamos de complicar. Vocês sabem que eu sou apologista de simplificar assuntos e de simplificar as informações que são passadas quer às crianças, quer aos adolescentes, quer aos adultos. Agora, há algo que nós já deixámos muito claro ao longo das nossas conversas aqui neste canal. O nosso cérebro vai construindo padrões ao longo da vida. É muito importante perceber desde muito cedo quais são os padrões que nós colocamos no nosso cérebro e quais são os padrões que nós estamos a passar às nossas crianças. Todos nós sabemos que está tudo aqui. Isto é um padrão nas nossas conversas. Então, mais cuidado, mais atenção. Óbvio que não precisamos de inibir as crianças sobre este assunto, não precisamos de tornar este assunto um tabu, porque todos nós sabemos que quanto maior for o tabu, quanto mais forte for o tabu, maior será o interesse das crianças. Mas não podemos chegar a este ponto de tornar o assunto dos relacionamentos e da sexualidade ser algo fútil, ser algo que foi banalizado. Não podemos falar sobre assuntos que são sérios na brincadeira. Entendem? Então isto seria como pegar nas brincadeiras com as crianças e tornar as brincadeiras em algo muito sério, muito rígido. Não, há tempo e espaço para tudo. A questão dos relacionamentos e da sexualidade são assuntos importantes que devem começar a ser trabalhados desde muito cedo, na medida certa, sem traumatizar as crianças, mas também sem tornar os assuntos fúteis. Lembrem-se sempre que tudo aquilo que eu transmito a uma criança ou a um adolescente estou a contribuir para os padrões neuronais sobre esse determinado assunto. Então, se calhar vale a pena pensar sobre: será que eu estou a sexualizar? Será que eu estou a banalizar a sexualidade? Então, eu acredito que esta conversa poderá vos fazer refletir sobre este assunto muito sério, muito necessário e cada vez mais urgente, porque eu sou apenas só uma. E todos os casos que chegam até mim sobre dúvidas, sobre falta de respeito, falta de aceitação pelo próprio corpo, sobre doenças sexualmente transmissíveis que são cada vez mais um padrão na nossa sociedade. Então, se eu sou só uma e tenho conhecimento de tudo isto, se calhar vale totalmente a pena pensarmos sobre isto, sobre os padrões que nós estamos a criar no cérebro das nossas crianças e adolescentes e mesmo nos adultos, porque nós podemos mudar ao longo de toda a vida sobre o que são relacionamentos amorosos e o que é que é a sexualidade. Certo? Espero que esta conversa seja útil para todos vocês. Foi muito útil para mim e para ajudar-me também aqui a arrumar algumas informações no meu cérebro, porque lembram-se, está tudo aqui. Até à próxima, meus super-heróis!